Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora matéria nova, Revolução Russa. Vamos falar sobre a importância desse tema antes de começar a entrar propriamente no tema. Tá? Tem um historiador, ou houve um historiador, ele já é falecido, muito importante no século XX, chamado Eric Hobsbawm. Ele era um historiador inglês e ele vai dizer o seguinte, que o século XX... Tá? Começou em 1914. Nesse momento você vai me falar assim, gente, ele não sabia de nada, né? Um cara que é historiador e não sabe quando começa e termina um século. Ele não sabe que o século XX começou em 1901, o XIX terminou em 1900. Né? Na verdade, o que ele está falando tem um significado um pouco mais profundo. Ele quer dizer o seguinte, o que marca o início do século XX, e aí não é só o início cronológico, mas o início histórico, né? O início social do século XX, é a Primeira Guerra, 1914. Tá? Ele vai publicar um livro nos anos 90 do século XX chamado Era dos Extremos, o Breve Século XX. E aí, segundo esse livro, né, nesse livro ele defende a tese de que as características marcantes do século XX, elas começam só em 1914, tá, com a Primeira Guerra Mundial, e as características do século XX, elas se encerram em 1991, com a queda da União Soviética. Tá? Por que da escolha desses marcos? Eles são arbitrários? Ele decidiu, em algum momento, aleatoriamente escolher um marco para o início e um marco para o final do século XX? Não. Nesse livro, Era dos Extremos, Breve Século XX, ele vai dizer o seguinte, que até 1914 vigorava na Europa e no mundo a ideologia da Belle Époque, aquela ideologia típica de fins do século XIX, típica da segunda Revolução Industrial, tanto que ele vai dizer que o século XIX foi o longo século XIX. Se o XX foi o breve século XX, o XIX foi o longo século XIX. Essa é a tese que ele defende nos livros dele. Tem vários livros publicados falando aí, desde a Revolução Francesa até o tempo atual, né? Enfim, atual da época em que ele publicou, porque ele já é falecido há alguns anos. E aí, o que ele está tentando dizer é o seguinte, o século XX ele foi marcado por ser uma era de extremos, de posições políticas radicais, tá? Extrema direita, extrema esquerda e toda a polarização que isso gerou no mundo, né? Período de Guerra Fria que vai acontecer no século XX, os totalitarismos de esquerda e de direita, seja o comunismo na União Soviética, né, o socialismo na União Soviética, seja o nazifascismo na Alemanha, na Itália, em outros lugares. Então, o que o Hobsbawm vai defender, né, o Eric Hobsbawm vai defender nos seus livros, é que o século XX ele é marcado por extremismos políticos. Até 1914, esses extremismos políticos eles não existiam, eles não estavam na ordem do dia, eles não eram a pauta política cotidiana, eles não marcavam fortemente as relações sociais, essas posições políticas radicais. Quando é que elas surgem? Tá? E quando terminam? Terminam com a queda da União Soviética, e a partir da queda da União Soviética, o mundo ele deixa de ser bipolar, né? Capitalismo versus comunismo, socialismo, e passa a ser um mundo, uma ordem unipolar, num primeiro momento, em que só o capitalismo, só ali do modelo americano que vai vigorar no mundo todo e tal. E quando é que esse radicalismo, esse extremismo político começa? Segundo ele, isso vai começar em 1914, por quê? Porque em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. E o que tem a ver isso, Primeira Guerra Mundial e esse livro com o tema de Revolução Russa? Ora, se o Hobsbawm está defendendo no seu livro que o século XX é marcado por extremismo, tá? E um dos extremismos que ele vai abordar, que ele vai sustentar, que é marcante do século XX, é esse extremismo da teoria socialista, comunista. Mais para frente a gente faz uma diferenciação entre o que é socialismo e comunismo. Então, se esse extremismo de esquerda, socialismo, comunismo, marca o século XX, e quando esse extremismo colapsa, se encerra ali na queda da União Soviética, isso marca o fim do século XX, então, teoricamente, o que deveria marcar o início do século XX é o surgimento desse extremismo. Tá? Se o século XX termina com a queda da União Soviética, ele deveria começar com o surgimento da União Soviética. Tá? E o surgimento da União Soviética, em tese, foi em 1922, só que se você voltar um pouquinho no tempo, a União Soviética surge em 22, mas as raízes da União Soviética já estavam presentes em 1917. Aí você vai me dizer, então tá bom. Então o Hobsbawm, no seu livro, deveria ter defendido que o século XX começou no ano de 1917. Na verdade, essa revolução que se inicia na Rússia em 1917, ela tem as suas causas mais profundas na Primeira Guerra Mundial. Então, para Hobsbawm, a sequência é mais ou menos lógica. A Primeira Guerra Mundial mata
aquela visão ponderada, equilibrada, iluminista lá do século XIX, tá? E cria uma era de radicalismos políticos. A Primeira Guerra Mundial vai ser a causa direta da Revolução Russa, que vai ser a causa direta do surgimento da União Soviética, que era uma dessas forças radicais extremistas que vão marcar a história do século XX. Então, falar de Revolução Russa, é preciso que isso aconteça logo depois que você terminou de falar de Primeira Guerra Mundial, porque são eventos muito conectados, tá? São eventos diretamente interligados, tem uma relação de causalidade, de causa e efeito muito direta. É isso que eu espero que você veja ao longo desse vídeo e dos próximos vídeos que virão depois, tá? A Revolução Russa, sobre a qual a gente vai falar, sobre a qual a gente vai dar mais ênfase, vai acontecer em 1917, tá? Durante o curso da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai de 14 a 18, tá? E a Revolução Russa vai levar ao surgimento do primeiro país socialista da história. Mas antes da gente entrar propriamente nisso, a gente precisa voltar um pouquinho mais no tempo, tá? Para esclarecer algumas coisas. A título de ilustração, essa imagem que você está vendo e que ilustra o fundo desse primeiro slide no primeiro plano, um líder político, enfim, ativista da Rússia, tá? De fins do século XIX e início do XX, chamado Vladimir Ilyich Ulyanov. Tá? Mas ele adotou um pseudônimo, um nome ali de revolucionário e tal, que acabou se tornando muito mais popular do que Vladimir Ilyich Ulyanov. Ele adotou o apelido, né, o cognome de Lenin. Então ele acabou sendo conhecido como Vladimir Lenin, mas Lenin não era o nome de batismo desse senhor aí, ele era Vladimir Ilyich Ulyanov. Tá? No segundo plano você vê uma multidão, muitos soldados com cap de soldado, né, com um chapeuzinho de soldado e tal, ouvindo o discurso dele, mas também alguns civis no meio do público, e ele fazendo um discurso para uma massa de pessoas ali. Tá? Vamos entender melhor de que maneira os acontecimentos da Rússia internos e da Primeira Guerra Mundial internacionalmente vão criar as condições para que esse senhor esteja nesse contexto da foto fazendo esse discurso para essas pessoas. Tá? Primeira coisa, antecedentes. A Rússia ainda vivia um modelo de sociedade típica de antigo regime. Tá? Eu preciso que você lembre o conceito de antigo regime. Você provavelmente deve ter ouvido falar disso quando falou sobre Revolução Francesa. Tá? Se você já assistiu uma aula de Revolução Francesa, você sabe o que é antigo regime. Antigo regime era aquela sociedade que existia na Europa antes da Revolução Francesa, que se iniciou na Idade Moderna. Tá? É o modelo de sociedade que vigorou, que predominou durante a Idade Moderna. Tá? Quando começa a Idade Contemporânea, esse modelo de sociedade ele tende a ser eliminado, extinto, abolido, substituído. Menos na Rússia. Tá? Na Rússia, esse modelo de sociedade ele vai ser muito mais longevo, ele vai ser muito mais duradouro. O que marca uma típica sociedade de antigo regime? No seu aspecto político, no seu aspecto econômico e no seu aspecto social. No aspecto político, vigorava o absolutismo ainda. O que é o absolutismo? Tá? É a concentração dos três poderes nas mãos de um único indivíduo. É o poder de criar leis, de aplicar essas leis, de julgar, tá? Poder legislativo, executivo e judiciário concentrados nas mãos de um cara só. Tá? Então a Rússia ainda vivia um modelo absolutista. Embora lá na Rússia eles dessem um outro nome para esse absolutismo, eles chamassem isso de autocracia. Tá? Mas o sentido é mais ou menos o mesmo. Auto, si mesmo, cracia, poder. O poder está em si mesmo. O czar, ele tinha o poder em si mesmo. Ele não buscava o poder ou a legitimidade para o exercício do poder no povo. Ele não governava para o bem do povo. Ele governava em nome próprio. Tá? Hoje, por exemplo, um presidente, um governador, um prefeito, um deputado, um vereador, um senador, eles exercem os cargos que exercem em nome do povo. Tá? E o povo tem o poder de tirar aquelas pessoas de lá, caso queira. Tá? Não é assim numa autocracia. O governante ele não exerce o seu poder em nome alheio, em nome da sociedade, mas sim em nome próprio. É a mesma coisa que absolutismo. O governante não dever satisfações a ninguém. Ele faz o que quiser da cabeça dele e é isso. Obviamente, às vezes, fazer o que você quiser da sua cabeça pode te trazer problemas. Tá? Mas, em tese, é isso. O nome do imperador absolutista da Rússia, né? O nome, não o nome próprio, o nome do cargo que ele exercia era czar, tá? Ou em russo também
czar. Czar ou czar, são sinônimos, tá? Você pode botar um C na frente ou um T, e aí isso se deve à questão de tradução. A gente está falando de uma língua que usa inclusive um alfabeto diferente do nosso. Os russos não usam essas letrinhas que você está vendo aqui na sua tela, né? Por exemplo, o inglês é uma outra língua, mas usa essas mesmas letras. Francês, idem. Espanhol, idem. Alemão, idem, tá? Já o russo não, eles usam um alfabeto diferente, em que os símbolos que representam as letras são símbolos diferentes. E aí quando vai traduzir, às vezes acontece essa duplicidade, né? essa divergência, em que um símbolo em russo ele vale, um símbolo nesse alfabeto, ele tem um som que pode ser usado como equivalente do C ou como equivalente do T, alguma coisa ali no meio do caminho das duas coisas, né? Palavras que a gente colocaria com C ou com T, lá no russo eles usam o mesmo símbolo, e aí quando vai traduzir, você pode traduzir como czar ou czar. Uma curiosidade é que czar é quase como se fosse uma versão do título do imperador da Alemanha. O imperador da Alemanha, tá, era chamado de Kaiser, tá? Enquanto o imperador da Rússia era chamado de czar. Tá? É muito parecido. E por sua vez, Kaiser e czar vem do latim, tá? Vem do latim do termo Caesar, ou em latim, a pronúncia correta em latim, César. Tá? César era o sobrenome de Júlio César. Tá? Então aqui está se usando a expressão César, que era a princípio um nome próprio, como designação, como designativo de um cargo. Porque no Império Romano o nome de Júlio César acaba virando um título que alguns imperadores usavam. Eu sou o fulano de tal, o imperador, o César de Roma. Tá? E aí quando traduz para o alemão vira o Kaiser da Alemanha, e quando traduz para o russo vira o czar da Alemanha. Tá? Então é uma política absolutista, é isso que você precisa lembrar como característica do antigo regime na Rússia. Na economia, a gente está falando de uma economia agrária, ruralizada, né, em que o campo tem uma importância muito grande. Sociedade é uma sociedade ruralizada e estamental. Agrária não é tecnicamente sinônimo de rural. Tá? Agrária e rural são duas coisas diferentes. Rural é oposto, é o antônimo de urbano. Tá? Então, urbano é aquilo que está na cidade, rural é aquilo que está no campo. A princípio, isso não é indicativo de uma atividade econômica, mas sim de um espaço geográfico em que indivíduos vivem. Indivíduos vivem na cidade, eles vivem em ambiente urbano, vivem no campo, eles vivem em ambiente rural. Tá? E quando você fala da atividade econômica exercida no ambiente rural, aí sim você está exercendo atividade agrária. Tá? Então essa sociedade ela era, em termos econômicos, agrária, em termos sociais, rural e estamental. Rural porque está no campo. E o que é estamental? Estamental é quando a condição social dos indivíduos, a, entre aspas, classe, o grupo social a que o indivíduo pertence, é determinado de forma hereditária e existe baixa mobilidade. Tá? Na nossa sociedade, por exemplo, existem classes sociais diversificadas? Existem. Existe o milionário, existe o mendigo, existe um monte de coisa no meio do caminho. O mendigo pode pegar o valor que ele recebeu de esmola, comprar um bilhete da Mega Sena, ganhar e virar um milionário? Pode. Ele pode sair da posição mais baixa e ir para uma das mais altas da sociedade. Tá? Numa sociedade estamental, isso não existe, isso não é possível. Não há meios nesta sociedade, porque não existe loteria, porque não existem nem autorizações legais para que um indivíduo de um grupo social baixo possa exercer, possa passar a ocupar uma condição social elevada. A condição social na Rússia, ela era quase que fixa. Tá? Você nasceu naquela condição ali, azar o seu, vai ser aquilo ali para sempre, para o bem e para o mal. Se você está numa condição boa, parabéns. Se está numa condição ruim, aguente. E essa condição era, em geral, determinada de forma hereditária. Se o seu pai era camponês, você vai ser camponês. Se o seu pai era nobre, você vai ser nobre. Não tinha muito como fugir disso. Isso é a Rússia no século XX. Tá? Na primeira década e meia do século XX, a Rússia é isso. Tá? E aí você vai me dizer, mas espera aí, Caio, isso lá no restante da Europa havia acabado na Revolução Francesa, na Inglaterra antes mesmo disso, isso havia acabado nas revoluções inglesas, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa. Exato, é exatamente isso que eu quero que você entenda, que a Rússia ainda adota um modelo de organização social, política e econômica que na Europa já havia sido abandonada, extinta há muito tempo. Essas condições todas que você está vendo de antigo regime, elas atrapalhavam a implantação de um modelo capitalista. Tá? O oposto de capitalismo, né, o diferente de capitalismo, nem sempre é só socialismo. Por exemplo, 1000 anos atrás não existia socialismo e também ainda não existia capitalismo. Existia o quê? Existia feudalismo. Tá? Então, a organização social, política e econômica 1000 anos atrás era uma organização feudal. Deixa de ser feudal e passa a ser
capitalista, tá? Isso vai acontecer na Inglaterra nas revoluções inglesas do século XVII, isso vai acontecer na França e no resto da Europa a partir da Revolução Francesa de 1789, tá? E na Rússia isso só vai acontecer no começo do século XX. Veja como a Rússia está aí no mínimo 1,5 séculos atrasada em relação ao restante dos países da Europa. É por isso que eu estou te dizendo que a Rússia era um país ainda que vivia no atraso. Tá? Só que, percebendo isso, o czar Alexandre II, e aí a gente está traduzindo o nome dele para Alexandre, em russo seria Alexander, tá? O czar Alexander II, Alexandre II, como você preferir, eu estou usando todos os nomes que são possíveis de traduzir, eu estou usando traduzidos. O czar Alexandre II era um monarca aí que se aproximava muito dos tradicionais déspotas esclarecidos, tá? Você vai precisar lembrar um pouquinho da matéria de iluminismo e o que eram esses déspotas esclarecidos. O déspota esclarecido normalmente era um governante autoritário absolutista que não queria abrir mão do seu poder político, ele queria concentrar os poderes típicos lá daquela sociedade de antigo regime, mas ele desejava modernizar a economia, a sociedade, a administração. Então, o déspota esclarecido é o sujeito que quer manter a política inalterada, mas ele quer mudar a economia e a sociedade. O czar Alexandre II ele era mais ou menos isso. Ele quer modernizar a economia e a sociedade, mantendo seu próprio poder pessoal intacto. Então ele vai perceber, né, lá no século XIX, meados do século XIX, década de 1850, quando ele assume o poder, ele vai perceber como a Rússia estava atrasada, como a França, por exemplo, já tinha feito sua revolução fazia mais de 60 anos, como a Inglaterra havia feito a sua revolução há mais de 150 anos, bem mais de 150 anos, 180, 190 anos, e aí ele vai falar, caramba, é necessário fazer a mesma coisa aqui na Rússia. Para começo de conversa, a gente precisa mudar essa sociedade, aí mudando a sociedade a gente vai criar as condições para modernizar a economia. Então ele vai fazer no ano de 1861 uma reforma emancipadora, esse é o nome que recebeu lá na época, a reforma emancipadora. Tanto que o czar Alexandre II ele vai receber o cognome, o apelido de O Libertador, tá? Alexandre II, o Libertador. Por quê? Porque ele vai libertar os camponeses russos, chamados de mujiques, da servidão. Servidão é exatamente aquilo que você estudou lá no feudalismo, o servo que vivia preso no feudo, que não podia ir embora do feudo nem que quisesse, né? Que tinha direito de ocupar o feudo e produzir nele, ficar com uma parte da produção, mas que tinha que trabalhar nas terras do senhor feudal e tal. Então é isso. Essa visão, essa noção que você tem tradicional de servidão já é suficiente para a gente entender agora como era a condição de vida dos mujiques, dos camponeses, que só vão começar a se libertar a partir de 1861. Com essa reforma que ele vai fazer, com essa lei que o czar Alexandre II cria, e a partir de agora os mujiques eles podem ir embora da terra, do campo, eles não precisam mais ficar presos às obrigações feudais, eles têm essa possibilidade, esse direito, não essa obrigação. Então, será que em 1862, 100% das pessoas que viviam antes no campo foi para a cidade? Óbvio que não, né? Primeiro foram uns 10 ou 20, depois foram uns 50, depois foram 100 pessoas, depois foram 1.000, 20.000, 1% da população, 2, 5, 10, 20. Isso foi um processo lento. Tá? Quando o século XX começa, a maior parte da população russa ainda era uma população que vivia em ambiente rural. Tá? Então, 1910, 1915, mesmo após a Revolução Russa, vai demorar para essa balança aí de população rural, população urbana se inverter. Tá? Por enquanto a gente está falando de uma população, mesmo que com direito de ir para a cidade, ainda muitos mantinham-se no campo. Vai ser um processo que vai acontecer lentamente. Tá? E o czar ele decide também industrializar a Rússia. Tá? E aí por isso que a reforma emancipadora de 1861 ela era fundamental. Porque se você quer criar indústria, a indústria ela é uma atividade econômica típica de ambiente urbano. A população é uma população rural. Olha, temos um problema. Você precisa de população urbana para fazer atividades econômicas urbanas. Então é necessário estimular essa população a sair do campo e ir para a cidade. Só que não bastava você fazer um estímulo no sentido de, por favor, vem para cá, vou te dar um emprego aqui. Não bastava isso. Antes da reforma emancipadora, por lei era proibido.
Tá? Por lei era proibido que os mujiques saíssem. Então a reforma emancipadora ela só aconteceu para libertar, para liberar a mão de obra que até então estava presa no campo, para que essa mão de obra pudesse ir para a cidade e desempenhar outras atividades. Então o primeiro passo para ter uma modernização e industrialização foi dado, é libertar a mão de obra, é permitir que essa mão de obra flua para outros espaços. Só que ainda assim faltavam os capitais, faltava o dinheiro necessário para isso. Quem é que tinha dinheiro sobrando? França e Inglaterra. Os banqueiros franceses, os banqueiros ingleses, eles estavam cheios de dinheiro. Tá? E, sendo capitalistas, eles queriam ter mais dinheiro do que tinham antes. Então, se um banqueiro tem 100 milhões... e ele quer no ano seguinte ter 110 milhões, 120, 150, 200, o que um banqueiro precisa fazer? Deixar esses 100 milhões guardados? Não, se ele deixar esses 100 milhões guardados embaixo da cama dele, ele não ganha nada. Como é que um banqueiro ganha dinheiro? Emprestando o dinheiro que tem e cobrando juros sobre isso. Tá? Então é assim que banqueiros ganham dinheiro. É quando pessoas vêm e pegam o dinheiro do banqueiro, tá? E que o banqueiro vai ganhar mais dinheiro ainda depois, porque depois ele cobra com juros. Tá? É o que vai acontecer aqui. No caso da França e da Inglaterra, você tem tanta riqueza acumulada, produzida nesses dois países, e os empresários, eles quando ganhavam muito dinheiro, botavam o dinheiro no banco, e esses banqueiros, eles precisavam emprestar o dinheiro para poder cobrar os juros e aí sim lucrar. Só que lá na própria França, lá na própria Inglaterra, quase já não havia necessidade, demanda de capitais na medida que esses banqueiros necessitavam. O banqueiro tinha lá 100 milhões na França, ele queria emprestar, mas ele só conseguia emprestar 5 milhões, 10 milhões. Por quê? Porque chega um momento que você está num limite, numa saturação de capitais. Se não existe nenhuma fábrica e você vai produzir, você vai criar uma fábrica, ora, que legal, você foi de 0 fábricas para uma fábrica. Depois, quando você pega dinheiro emprestado e abre uma segunda fábrica, você aumentou em 100% a quantidade das suas fábricas. Você tinha uma fábrica, agora você tem 2. Aí quando você pega dinheiro emprestado e abre mais uma fábrica, a terceira fábrica, você foi de 2 para 3, já teve um aumento de 33% na quantidade de fábricas que você está abrindo. Enfim, chega uma hora que já tem fábrica de tudo. Não tem mais que novas fábricas possam ser abertas. Não tem mais ninguém, ou ninguém não, mas não tem mais quantidade suficiente de empresários na França, de empresários na Inglaterra, precisando de dinheiro, a ponto de pegar tanto emprestado com os banqueiros, que os banqueiros ficassem satisfeitos. Esses banqueiros eles estavam com dinheiro lá, eles queriam emprestar, mas já não havia uma demanda tão grande por gente querendo dinheiro emprestado nem na França nem na Inglaterra. Então, os banqueiros desses países, a França e a Inglaterra, começam a emprestar para outros países. Por quê? Porque são bonzinhos, porque são legais, porque querem ajudar outros países? Não. Porque emprestando para outros países vão poder depois cobrar os juros. Tá? Isso era positivo para a França e para a Inglaterra, porque isso evitava ali uma estagnação econômica, isso mantinha o capital dos banqueiros se expandindo, e era positivo para os países que pegavam esse dinheiro emprestado, porque não teriam como fazer os seus negócios de outra maneira, não tinham nem grana para começar. Só que tem um aspecto negativo nisso. A Rússia ela vai desenvolver uma dependência em relação à França e à Inglaterra, uma dependência econômica. Tá? Então, se por um lado esses empréstimos que França e Inglaterra vão dar para a Rússia criar suas indústrias vai permitir que os russos evoluam, cresçam, melhorem, por outro lado, eles vão ter que ficar pagando esse empréstimo com juros super altos, todo ano vai lá e paga um pouquinho, e a França e a Inglaterra vão lucrando, mesmo sem estar produzindo nada, quem está produzindo é a Rússia, mas mesmo assim Inglaterra e França estão lucrando, né, sem precisar produzir nada, porque simplesmente emprestaram o dinheiro inicial para que a Rússia começasse a sua industrialização. Outra coisa que vai começar a acontecer é um processo de êxodo rural, né? E aí, óbvio, que eu falei no slide anterior, não é do dia para a noite, não é de um ano para o outro todo mundo foi para a cidade. Não, é um êxodo rural lento, gradual, tá? E para a frustração de muitas dessas pessoas que saíam do campo e iam para a cidade, a vida na cidade era tão precária quanto no campo. Os operários urbanos, os trabalhadores dessas indústrias que estão começando lá na Rússia, eles sofrem tanto no seu ambiente de trabalho quanto os camponeses sofrem. Trabalham longas jornadas, com baixíssimos salários, sem direitos trabalhistas, sem condições de segurança no espaço das fábricas. Então, assim como na Revolução Industrial inglesa, que você viu lá atrás, na Segunda Revolução Industrial também, em que as condições de trabalho eram precárias, aqui na Rússia também as condições de trabalho são muito precárias nesse momento, tá? E isso tudo vai levar à formação de tensões sociais. Eu estou falando de camponeses que se libertaram, tá? E que
alguns deles começam a ir para a cidade em busca de melhores condições. Chegam nas cidades e descobrem que a vida na cidade é tão difícil quanto a vida era no campo antes. Tá? Além disso, eu estou falando de um país que se torna economicamente dependente, em que o que Inglaterra e França desejavam, acabava tendo um grande poder para que o czar decidisse políticas públicas. Quando o czar Alexandre II ele ia fazer alguma lei, alguma regra, alguma medida, algum programa de governo, ele não pensava só, será que isso é bom para o povo russo? Ele pensava, isso é bom para o povo russo? Número 1. Número 2, isso é bom para os interesses econômicos da Inglaterra e da França? Por quê? Porque se o czar não pensar desse jeito, quando ele precisar de dinheiro novamente dali a 1, 2, 5, 10, 20 anos, Inglaterra e França não vão querer emprestar. Para que Inglaterra e França continuassem sempre emprestando, era necessário sempre que o czar estivesse atendendo aos interesses da Inglaterra e da França. Por isso essa dependência. E essa dependência, em geral, ela criava conflitos, ela criava tensões. Por quê? Porque o povo russo almejava, desejava que o seu czar governasse para o seu bem, e não para o bem de burgueses, de capitalistas estrangeiros. Tá? Então percebe, está tendo um início de uma tensão social que está virando aqui um conflito de classe na Rússia. Tá? Além disso, a gente tem também uma questão étnica muito importante na Rússia, porque o que você hoje conhece como Rússia é pequeno, embora a Rússia seja até hoje o maior país do mundo, o que você conhece hoje como Rússia é pequeno em comparação com o que era a Rússia nessa época. Países como Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão eram parte da Rússia nessa época aqui, século XIX. Tá? Países como Finlândia, hoje é um país independente de altíssimo padrão de vida, nível socioeconômico, era uma parte da Rússia. Tá? Embora os finlandeses sejam um povo à parte, eles foram dominados pelos russos em algum momento da história e passaram a ser uma província, um território russo. Por exemplo, os países que hoje a gente chama de Ucrânia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, todos esses eram parte da Rússia, do Império Russo, né? Um paísinho pequenininho chamado Geórgia, na fronteira ali entre Rússia e Turquia hoje, né? Já é quase ali Oriente Médio, já não é nem muito Europa. Esse território hoje é um país independente, naquela época era parte do Império Russo. Então, o que você hoje chama de Rússia já é o maior país do mundo, imagina uma coisa muito maior nessa época, justamente porque vários povos distintos haviam sido incorporados, frequentemente contra a vontade, pelos russos. Os russos que chegavam com seu exército poderoso, a Rússia era um país grande, populoso, muita gente, então tinha um exército grande, e eles saíam invadindo todos os vizinhos que eram países menores e conquistavam e falavam, agora sou eu que mando aqui, ponto final, acabou. Então isso também criava tensão. Então você tem uma tensão social de caráter étnico, mas também de caráter de classe social. Tá? Uma questão econômica e uma questão biológica, cultural, enfim, envolvida. Tá? Essas tensões vão levar ao crescimento do pensamento anarquista e socialista na Rússia. Tá? Esse anarquismo aqui foi aquele que eu já fiz referência lá na greve geral de 17, na Primeira República no Brasil. Tá? Se você assistiu todas as aulas até agora na ordem, na sequência, com atenção, você deve lembrar que a gente teve no Brasil, em 1917, a greve geral de 17. Tá? E a propósito, a revolução que a gente vai estudar daqui a pouco, ela aconteceu também em 1917. Isso não é uma coincidência, é uma relação de causa e efeito. Tá? A gente vai desvendar essa relação de causa e efeito mais para frente. Esse anarquismo que ajudou, que contribuiu no Brasil a formar um movimento operário, a lutar contra o capitalismo, a defender um governo de trabalhadores não, mas os trabalhadores no poder, enfim, esse pensamento anarquista, sobre o qual eu já comentei rapidamente lá atrás, ele está presente aqui na Rússia também nesse momento. E também o pensamento socialista. Daqui a pouco eu falo sobre o pensamento socialista, vai ter uns slides aqui em que eu vou detalhar isso um pouco melhor, não vou me antecipar ainda não. Vai ter um grupo político radical, tá, que vai surgir nesse momento na Rússia, chamados Narodniks. Quem eram os Narodniks? Narodniks eram os populistas, porque Narod em russo significa povo. Tá? Aquilo que tem a ver com povo é popular, populista, populi em latim significa população, povo. Tá? Então os Narodnik, Narod em russo, população, povo, tá? Os Narodnik eram os populistas. Quem eram esses caras? Eram pessoas de classe alta. Tá? Classe média alta, não eram nobres, mas em geral eram pessoas livres, não eram camponeses, não eram servos, não eram operários, viviam nas cidades, tá? Tinham formação intelectual, haviam cursado universidades. A propósito, quando eu digo que a Rússia é um país
país atrasado nessa época, em termos econômicos, sociais e políticos, não pense na Rússia como um país bárbaro, não pense na Rússia como um país de gente ignorante. Tá? Existiram na Rússia nessa época inúmeros escritores de alto nível. Alguns dos maiores escritores intelectuais da história humana foram russos e foram dessa época. Tá? Não sei se você já ouviu falar num grande escritor russo chamado Dostoiévski. Dostoiévski é considerado um marco da literatura mundial. Dostoiévski era russo e viveu nessa época. Tá? Então tinha gente intelectualizada na Rússia, não é um bando de camponês. Né? Óbvio que existe 95% de camponeses, o resto é população urbana, uma pequena parcela ali é da nobreza, mas tem ali também uma classe intermediária que não é pobre como os operários e os camponeses, não é nobre, tá? Tem formação intelectual, exercem atividades que a gente vai chamar de profissões liberais, por exemplo, médicos, arquitetos, advogados. Esses caras, eles não são tão pobres e miseráveis quanto camponeses e operários, também não são tão ricos quanto os nobres. Tá? E professores universitários também, filósofos, professores em geral. Esses caras, eles vão ser esses intelectuais urbanos. Alguns deles vão começar a participar desse movimento Narodnik. O que eles defendiam? Eles se inspiravam muito no pensamento de Rousseau, que é aquele pensador iluminista lá do século XVIII, da França, que defendia o fim da propriedade privada, né? Que dizia que a propriedade privada era uma violação dos direitos da sociedade, que defendia a soberania popular, democracia e tal. Enfim, esse cara ele vai ser muito influente para o pensamento de esquerda de todo o século XIX. Tá? Imagino que essa altura do campeonato você já sabe o que é direita e esquerda, por isso que eu estou me referindo a esses termos sem dar muita explicação. Se você já estudou Revolução Francesa, e para estar aqui vendo Revolução Russa, você tem que já ter estudado Revolução Francesa, você já sabe o que é direita e esquerda. Não estou muito preocupado em te explicar isso de novo agora. Tá? Então, os Narodnik eram pensadores de esquerda, intelectuais russos, de ambiente urbano, que começaram a perceber que a Rússia continuaria sendo sempre um país atrasado, violento, autoritário, patriarcal, autocrático, enquanto o povo pobre e simples fosse excluído da vida política. Tá? Então esses Narodnik defendiam que o povo simples e pobre, os camponeses, participassem da vida política. Tá? Só que essas pessoas que, no ponto de vista dos Narodnik, eram os protagonistas da política russa, na verdade não entendiam nada sobre política, não entendiam nada sobre nada, eram pessoas de pouquíssima formação, sabiam plantar e colher e olhe lá. Então o que os Narodnik começaram a fazer? Eles começaram a usar roupas de camponeses, aprender danças camponesas, os dialetos, as gírias, ali, o modo de falar dos camponeses, e começaram a ir para o campo para tentar falar com os camponeses. Oi, tudo bom, seu camponês? Eu sou o Narodnik, eu vim aqui te explicar a minha filosofia, a minha ideologia. Aí você vai acreditar na mesma coisa que eu e a gente juntos vai fazer uma revolução na Rússia. Acontece que quando os camponeses viram esses caras chegando, né, o sujeito limpinho, bonitinho, cheirosinho, barbeadinho, os russos, né, aquele povo russo com uma vida muito dura, uma terra congelada, não tinha água para você ficar tomando banho, então uma galera que às vezes ficava meses sem tomar banho durante a época fria do ano, e não tinham acesso à água quente e tal. Essas pessoas estão vendo esses sujeitos chegarem no campo e falando ou tentando imitar a fala do camponês, sendo que claramente eles tinham um sotaque original que era da cidade e tal. Resultado, a população mais simples e pobre do campo na Rússia começa a ver esses Narodnik e achar que eles são bruxos, que estão disfarçados e que estão indo no interior para roubar a alma das pessoas, para fazer magia negra, coisas do tipo. Então teve um monte de integrantes desses Narodnik que começaram a apanhar, alguns foram mortos, linchados, queimados, espancados, enfim. Então os Narodnik, eles viam o povo mais pobre e simples como protagonista da política, mas quando eles tentam integrar esse povo mais pobre e simples na política, acabam muitas vezes sofrendo até agressão, violência, porque essas pessoas elas não estavam muito preocupadas e interessadas em entrar na política. Como consequência, né, o movimento Narodnik ele começa a se radicalizar e falar o seguinte: bom, então tá, já que esse povo mais pobre e simples não tem vontade, não está conseguindo, não está sabendo, não está podendo entrar na política, vamos fazer o seguinte: nós, Narodnik, vamos fazer a revolução social que a gente quer acontecer. A gente não vai esperar o povo camponês tomar consciência e pegar as armas e fazer uma revolução. Nós, Narodnik, vamos começar a dinamitar, a implodir, a destruir as estruturas políticas dessa sociedade que pra gente é super atrasada e que tem que ser revolucionada. Então o que esses Narodnik vão começar a fazer, e alguns grupos anarquistas e tal, começam
a adotar táticas terroristas. Tá? Então a gente vai ter um grupo Narodnik chamado Narodnaya Volia. Tá? Volia vem de vontade, tá? Inclusive a origem, né, a raiz dessa palavra em português e em russo é a mesma, porque tem uma origem latina, né? Volição, a origem disso, né, desse termo é a mesma, e volia significa vontade. Narodnaya volia significa vontade do povo. Tá? Narodnaya Volia era um grupo Narodnik que tentou fazer um atentado terrorista, enfim, tentou não, conseguiu fazer um atentado terrorista, botaram uma bomba na carruagem do czar Alexandre II quando ele estava indo fazer uma inspeção de tropas, uma visita de praxe que ele fazia de rotina lá no governo russo, ele ia num departamento, uma coisa assim, enfim, ele estava fazendo um trajeto que ele fazia recorrentemente, né? Toda semana, na segunda-feira, no horário tal, czar ele saía e ia lá fazer tal coisa. E aí ele fazia sempre o mesmo percurso. Então esse grupo Narodnik, ele viu a oportunidade de falar assim, caramba, vamos matar esse cara então. Na carruagem que o czar iam vários guardas e tinha uma outra carruagem na frente e atrás e tinha cavalos e tal. E aí qual foi o pensamento desses Narodnik? Vamos tentar pegar uma arma e atirar no czar? Não vamos conseguir, porque ele está super bem protegido. Então já sei, vamos pegar uma bomba, vamos fazer uma bomba caseira aqui, e quando a carruagem estiver passando, a gente joga essa bomba embaixo das patas dos cavalos da carruagem, eles vão pisotear a bomba vai explodir e mata todo mundo que está dentro da carruagem. Essa imagem que você está vendo aí à esquerda, essa ilustração, representa isso, né? O czar morto no centro da ilustração, e uma série de pessoas também atingidas e tal. Fazia parte desse grupo um jovem de 20 e pouquinhos anos chamado Alexander, né, em russo a gente traduz para Alexandre, Ulyanov. Tá? Se você prestou atenção lá no primeiro slide, você deve ter ouvido falar que o revolucionário que estava lá no primeiro slide era Vladimir Ilyich Ulyanov. Exatamente, eram parentes. Alexander Ulyanov era o irmão mais velho de Lenin. Alexander Ulyanov era o irmão mais velho de Lenin. E, como Alexander Ulyanov fazia parte desse grupo terrorista Narodnaya Volia, acaba sendo preso, né? Começa um grande processo de repressão depois da morte de Alexandre II, e aí o irmão de Lenin, mais velho, é preso. Lenin era ainda adolescente, criança para adolescente, e isso vai marcar muito a vida dele, né? Lenin ele desenvolve um ódio muito profundo contra o czar e contra o czarismo, porque o seu irmão, né, mais velho, foi tirado da família. O Alexander Ulyanov ele não estava no atentado terrorista, ele fazia parte do grupo, mas não foi ele o cara que jogou a bomba. E aí o Alexander Ulyanov ele vai preso junto com todo mundo do grupo, enfim, vai todo mundo ser morto, né? Vai ser condenado à morte. Então isso vai impactar, isso vai marcar muito a vida do Lenin, ainda na juventude, e vai fazer com que Lenin se tornasse cada vez mais radical. Tá? Uma explicação aí até de questão psicológica, de fundo psicológico, né, do porquê desse radicalismo aí do Lenin. Tá? E a repressão vai se tornar muito profunda depois que o Alexandre II morrer. Quem assume o poder é o seu filho, Alexandre III, e o Alexandre III ele vai criar uma polícia secreta chamada Okhrana, e a Okhrana servia quase como se fosse uma espécie de CIA. Não sei se você já ouviu falar da CIA, é uma polícia secreta lá dos Estados Unidos, enfim, um órgão de inteligência, na verdade, né? A polícia secreta russa desse momento, a Okhrana, ela fazia atuação interna, tá? Ela era um órgão de inteligência interna. O que isso quer dizer? Que investigava-se a própria população russa, tá? Para saber quem ali era socialista, anarquista, de qual partido era, não era e tudo mais. Enfim, então começa um processo muito grande de repressão, né? O Alexandre III, obviamente, vê o seu pai ser morto por grupos radicais de esquerda e tal, ele fala, então, a partir de agora não tem mais perdão, não tem mais conversa, vou com tudo pra cima desses caras, vou arrebentar esses caras. E aí o Alexandre III era um cara, assim, enfim, super conservador, o pai é considerado o libertador, super pra frente, déspota esclarecido e tal. O Alexandre III fala, olha, meu pai tentou ser mais liberal e tal, não deu certo, mataram ele, então agora eu vou ser autoritário e radical mesmo. Então Alexandre III é ainda mais radical, enfim, que os outros czares anteriores. Tá? E aí começa essa perseguição interna contra a própria população russa. Tá? Diante desse aumento da tensão,
né, desse conflito social latente que está acontecendo na Rússia, vão surgir outros novos grupos ainda, né, além dos grupos Narodnik, Narodnaya Volya e outros. Né, vai surgir nesse momento o chamado Partido Operário Social Democrata Russo. Tá? Olha que nome gigante, Partido Operário Social Democrata Russo. Você não precisa decorar este nome, Partido Operário Social Democrata Russo. Tá? É porque esse partido ele vai sofrer uma divisão interna em 2 subgrupos. Tá? Mas, para a gente entender esses subgrupos, a gente precisa primeiro tentar entender os aspectos teóricos do pensamento do Karl Marx. Por quê? O pensamento de Karl Marx, tá? Chamado de socialismo científico, é que vai ser inspiração para esses grupos do Partido Operário Social Democrata Russo. Tá? Só que como é meio complexo isso aqui, eu fico um pouco preocupado de quebrar esses aspectos teóricos aqui em 2 lados, né, em 2 aulas, começar hoje e terminar na próxima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, já com 40 minutos de aula, né, um pouquinho mais de 40 minutos de aula, eu vou encerrar por aqui, tá? E a gente na próxima aula já começa falando dessa distinção teórica para poder explicar, para poder fazer sentido a divisão que vai surgir dentro do Partido Operário Social-Democrata Russo, porque essa divisão vai ser fundamental na hora que a revolução de fato começar a acontecer. Cada um desses grupos do Partido Operário Social-Democrata vai adotar uma postura em relação à Revolução Russa. Né? Um vai adotar uma postura mais radical, o outro uma postura menos radical. Isso tem a ver justamente com a visão que esses 2 lados têm de como era o pensamento marxista, de qual era o sentido do pensamento marxista. Então, eu encerro por aqui. Por hoje é só. Se tiverem dúvidas, me mandem as dúvidas, fiquem bem e não esqueçam de lavar bem as mãos.